Olá, seja bem-vindo ao podcast Esperança, com leitura devocional no livro do Apocalipse. Nosso comentário de hoje é no texto de Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Você já o leu? Este comentário será mais proveitoso se você estiver familiarizado com a passagem. Desde a queda do homem, o mundo tornou-se um lugar difícil de se viver. O tempo todo nos deparamos com infortúnios dos mais diversos. Alguns mais dolorosos que outros, uns mais duradouros do que outros. O fato é que, em medidas diferentes, sob circunstâncias diferentes, somos frequentemente afligidos por algum tipo de sofrimento. O livro do Apocalipse foi escrito para ajudar cristãos sinceros a lidar com o sofrimento sem perder a esperança. Entre os primeiros crentes abençoados com a mensagem desse livro estavam os irmãos de Esmirna. Vivendo dias difíceis, eles foram consolados por Jesus. De igual forma, também podemos ser confortados nestes tempos de dor. A próspera e bela Esmirna era a cidade que agregava uma igreja cristã pobre e sofredora. A esta comunidade de fé, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, o soberano que abre e fecha a história, o poderoso Deus a quem a morte não pôde conter. Vivendo em ambiente hostil à sua fé, os esmirnenses ouvem uma voz de esperança. Quando estava na terra, Jesus disse que conhecia suas ovelhas. E isso também era verdade quanto àqueles cristãos. A angústia e as privações por que passavam eram conhecidas pelo Senhor. O termo utilizado para se referir à pobreza daquela igreja sugere a condição de alguém que não possui absolutamente coisa alguma. Todavia, disse Jesus, tu és rico. Aquela igreja, como afirmou Paulo, era pobre, mas estava enriquecendo a muitos. Embora sem bens materiais, provavelmente devido à severa perseguição que sofriam, os crentes esmirnenses eram ricos em graça e fé no Senhor. Eram pobres segundo os valores do mundo, mas ricos segundo o sublime padrão de Deus. A riqueza dos crentes de Esmirna também se fez perceber pela distinção que Jesus fez entre eles e os falsos judeus daquele lugar. Ao que parece, de algum modo, essas pessoas estavam servindo a propósitos malignos para perseguir o povo de Deus. Por isso, Jesus os reprovou, chamando-os de sinagoga de Satanás. Os crentes estavam sofrendo, mas não deveriam temer. O primeiro e o último já conheciam o roteiro da história. Por isso, preparou-os de antemão para enfrentar uma breve tribulação que lhes seria imposta pelo diabo para os provar. Não é incomum que servos piedosos sofram ataques do tentador. Não foi assim também com o justo Jó e com o próprio Jesus? Mas conquanto o diabo imprima sofrimento e dor, Jesus promete vida àqueles que permanecerem fiéis até o fim. Ainda que a morte sussurre aos ouvidos, o Espírito apela ao povo do Senhor. Mesmo que morra uma vez, o vencedor não provará a morte uma segunda vez. A expressão de nenhum modo, no versículo 11, enfatiza a certeza da vida eterna aos fiéis. É provável que entre os primeiros leitores desta carta estivesse Policarpo, que foi bispo de Esmirna. A história registra que quando lhe ordenaram que negasse a Cristo, ele respondeu: há 86 anos eu o sirvo e nenhum mal me fez. Como eu poderia maldizer ao meu rei que me salvou? Certamente, este servo carregou em seu coração a promessa de Jesus e foi fiel até a morte, na esperança da coroa da vida. De diversas formas, cristãos de todas as épocas sempre estiveram sujeitos a sofrimentos. Mas o Cordeiro exaltado, que conhece aqueles que lhe pertencem, que nos enriquece com toda sorte de bênção espiritual, nos encoraja: não tenham medo. Os sofrimentos deste tempo, diz a Escritura, não podem ser comparados com a glória que provaremos. A Escritura também refere-se às dores desta vida como leves e momentâneas, pois produzem em nós uma glória superior que durará para sempre. Portanto, anime-se no Senhor. Nossa esperança não repousa na expectativa de um sofrimento menor, mas na certeza de que provaremos uma glória muito maior. Seja fiel até o fim. A coroa da vida está preparada para você.